Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gestão Orçamentária e Finanças Públicas do curso de pós-graduação em Gestão Pública. Então, o tema da aula de hoje é Planejamento e Instrumentos Orçamentários. Eu sou o professor mestre Marcos Aurélio Cavalcante Ares, estarei conduzindo essa aula da disciplina de Planejamento e Instrumentos Orçamentários. O objetivo da aula de hoje é explicar a importância do planejamento financeiro do Estado e seus instrumentos, o PPA, Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, a Lei de Orçamento Anual. Então, o conceito de planejamento orçamentário, nós temos como definição que é o processo pelo qual o governo ele organiza e distribui recursos financeiros visando atingir objetivos e metas de políticas públicas. Então, dentro desse contexto, é importante observar quais são os fatores determinantes e importantes desse processo de planejamento orçamentário. Então, a importância, pessoal, é direciona prioridades do governo, garante equilíbrio entre receitas e despesas, facilita o controle e transparência e permite a execução de políticas públicas de forma eficiente. Dentro dos instrumentos, nós podemos entender que nós temos os instrumentos de planejamento orçamentário, aonde o primeiro instrumento a qual será apresentado é o instrumento do PPA, que é o Plano Plurianual. Então, o PPA, ele é realizado através de audiência pública, então são feito através do processo de comunicação um convite, um chamamento para a sociedade ela participar dessa audiência pública, aonde sindicatos, representações comerciais, o poder público, universidade, todo esse eixo, todos os atores importantes, eles são convidados para o momento de construção da política pública, que é a elaboração do plano plurianual. Então, o plano plurianual, ele tem a finalidade de estabelecer diretrizes, objetivos e metas de médio prazo, então, para uma periodicidade de 4 anos. A função do plano plurianual orienta, é a função de orientar a elaboração da LDO e da LOA. Exemplo, programas de infraestrutura, de saúde ou educação com duração superior a 1 ano. Dentro dessa característica do plano plurianual, é importante entender que ele é elaborado no primeiro ano do mandato daquele político, né, que está no cargo executivo, e após a elaboração, ele inicia a sua execução no ano subsequente ao à posse a posse por exemplo, do prefeito. Vamos entender aí, por exemplo, o prefeito, ele foi eleito, no seu primeiro ano de mandato, ele vai elaborar o plano plurianual, ele ainda está executando o plano plurianual da gestão passada, e no seu segundo ano, vai começar a contar aí, o primeiro ano de execução desse plano plurianual que tem um prazo médio de 4 anos. A LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela orienta a elaboração da LOA. Então, nós temos o PPA, depois nós temos aí como instrumento orçamentário a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, ela tem essa finalidade de orientar a elaboração da LOA. Qual é a principal função do instrumento de planejamento orçamentário? A Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO. Define prioridades e metas anuais, incluindo ajustes para o equilíbrio fiscal. Podemos contextualizar que a LDO ela tem essa finalidade de estabelecer quanto será destinado para a área da saúde, para a área da educação e segurança no próximo ano.
Então, ela estabelece quanto será destinado para cada uma dessas pastas para que haja desenvolvimento da política pública. Ok, pessoal? Então, vamos agora entender sobre a LOA. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a finalidade da LOA é estabelecer detalhadamente receitas e despesas do governo para o exercício financeiro de um ano. Qual a função? A função da Lei Orçamentária Anual é autorizar gastos e planejamento detalhado de investimento, como, por exemplo, salários de servidores, compras de equipamentos, programas sociais. Tudo isso é detalhado, como vocês podem observar, dentro da Lei Orçamentária Anual, é que autoriza o gasto para o pagamento de servidores, compra de equipamentos, também o desenvolvimento dos programas sociais, muito importante para que haja desenvolvimento econômico, social de uma região. Dentro desse instrumento de planejamento orçamentário, nós temos a relação entre PPA, LDO e LOA. Então, qual é o fluxo? O primeiro é elaborado o plano plurianual, planejamento estratégico de médio prazo, com a periodicidade de 4 anos. A LDO, ela define prioridades e metas anuais, ligação entre PPA e LOA. E a LOA, a execução detalhada do orçamento para o ano, para o exercício. Então, temos como conclusão, o planejamento e o instrumento orçamentário garantem a alocação eficiente de recursos, controle e transparência e alinhamento das políticas públicas à necessidade da sociedade. E ainda com esse aspecto de conclusão, podemos entender e conclui-se de fundamental importância que a elaboração do plano plurianual ele é feito de forma participativa. Então, o poder público, o poder executivo, ele convoca todos os atores principais para a construção dessas políticas públicas, para a construção do PPA. Então, são convidados representante de sindicato, de ONGs, de fundação, do poder público, de universidade, do segmento de saúde, e todos vão discutir quais são os eixos prioritários para que haja o desenvolvimento regional através das políticas públicas para um período de 4 anos. Desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.